E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente avaliar as contratações que o Cruzeiro realizou na temporada 2020. Foram um total de 23 jogadores que chegaram ao Cruzeiro nessa temporada, e aqui eu não vou considerar aquele pessoal que voltou de empréstimo, né? Alguns que inclusive tiveram passagens importantes aí como o Manuel, mas apenas jogadores que realmente foram contratados pelo Cruzeiro nessa temporada 2020. Inclusive esse vídeo partiu da sugestão de um inscrito também, que foi o Otávio Ogando, que mandou aí num 6x1 Responde esse pedido de uma análise das contratações de 2020, quais deram certo e quem foi o responsável. Então obrigado aí, Otávio, pela sugestão. Sempre que vocês tiverem alguma ideia de vídeo, podem mandar nos comentários, que eu sempre leio todos os comentários aqui, e se achar que é uma boa ideia de fato e que eu nunca fiz, né? Porque muitas vezes vocês mandam algo que eu já fiz aqui no canal, é natural, já são 4 anos aí, então eventualmente a gente vai repetir pautas, mas ainda assim fiquem à vontade para mandar sugestões e vamos começar então com a análise de cada uma das contratações. Como o Cruzeiro não contratou nenhum goleiro na temporada, vou começar com o lateral direito. Raul Cáceres foi adquirido durante a pausa da pandemia e assinou com o Cruzeiro até dezembro de 2022. Nessa temporada ele jogou 26 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Sem dúvidas, o paraguaio foi uma das melhores contratações que o Cruzeiro fez na temporada, um dos poucos que conseguiu se firmar como titular, dono da camisa 2 do Cruzeiro. Acho que estamos bem servidos no setor, e quem dera se a maioria das contratações tivessem dado o mesmo retorno rápido que o paraguaio conseguiu fazer. Outro lateral direito que chegou já durante a Série B foi Rafael Luiz, e pelo que foi informado, nesse momento ele é atleta do Sport, emprestado ao Cruzeiro, mas a partir de fevereiro do próximo ano ele será jogador da Ferroviária e será novamente cedido ao nosso clube. Mas nessa temporada disputou 11 partidas pelo Cruzeiro, não contribuiu com gols nem assistências. Eu gosto do futebol do Rafael Luiz, acho que é um jogador que tem muito futuro com a camisa do Cruzeiro, ainda é muito novo, é um cara que poderia servir o nosso sub-20 por mais 2 anos ainda, né? E acho que ele é uma boa opção, um bom reserva aí pro Raul Cáceres. Só que eu não entendi por que ele parou de ser aproveitado. Ele inclusive não teve no banco nesse último jogo do Cruzeiro em casa, e eu realmente não consigo entender o que aconteceu, se há algum problema interno, alguma questão pessoal, mas para a próxima temporada, se for possível mantê-lo aqui no Cruzeiro, eu acho que é uma peça importante sim. Não para ser titular, até porque a gente já tem o Raul Cáceres para isso, mas sendo uma opção para essa lateral direita. É um jogador que tem uma tendência a melhorar bastante nos próximos anos e pode jogar também um pouco mais adiantado como um meia de lado. Ele fez isso no Sport e já fez eventualmente no Cruzeiro também. Sem contar que ele já quebrou galho na lateral esquerda também nessa temporada, lá na época do Ney Franco. O outro lateral direito contratado foi Daniel Guedes. Ele jogou 7 partidas pelo Cruzeiro e sumiu do mapa. Emprestado pelo Santos até dezembro de 2021, o jogador foi liberado para ir por empréstimo ao Goiás, mas a transferência não aconteceu por uma incompetência das 3 diretorias. Desde então ele é jogador do Cruzeiro, mas nem treina mais com o elenco principal. É muito difícil entender a situação do Daniel Guedes. Quando ele foi contratado eu achei que sim, era uma boa peça, e acho que os jogos que ele fez pelo Cruzeiro também não foram ruins. Ele é um jogador que consegue compor ali o setor, mas como o Cruzeiro tem o Cáceres que tá bem, tem o Rafael Luiz que é uma opção, acaba se tornando dispensável ter mais um lateral que tem o salário ali no teto salarial do Cruzeiro de 150 mil. Daniel Guedes ganha um salário alto, então acho que é um jogador que na próxima temporada não deve continuar no Cruzeiro. Mas aí vem o problema, né? Se a gente sabia que ele ia ficar no Cruzeiro pelo menos até o final da temporada de Série B, por que o Cruzeiro não deu um jeito de aproveitar esse cara? A gente vê o Cáceres perdendo rendimento nas últimas rodadas e provavelmente isso tem a ver com o fato de jogar todos os jogos 90 minutos. A gente ficou sem reserva para lateral direito um bom tempo e creio que ele poderia ter sido melhor aproveitado pelo Cruzeiro. Simplesmente tiraram o cara de consideração, não treina mais com o grupo, mas tá lá sendo pago o salário dele pelo menos até o final da Série B. Então é mais um exemplo da péssima gestão que o Cruzeiro fez nessa temporada aí do seu elenco. Lá no início do ano o Cruzeiro contratou João Lucas a pedido de Adilson Batista. O jogador participou de 15 jogos pelo Cruzeiro e marcou um gol contra o Boa Esporte na Copa do Brasil. Ele foi posteriormente emprestado ao Avaí, onde jogou 10 vezes até o momento. O contrato do João Lucas lá por empréstimo no Avaí termina em janeiro, no mesmo dia que termina o vínculo com o Cruzeiro, então a menos que aconteça algum absurdo, esse jogador não voltará para cá, e convenhamos que foi uma das péssimas contratações. Esse foi indicado pelo Adilson Batista, contratado lá na época do Conselho Gestor, e foi um cara que desde o
os primeiros jogos pelo Cruzeiro houve uma total incompatibilidade dele com a torcida do Cruzeiro, porque ele tem uma grande incompatibilidade com a bola, né? É um cara tecnicamente muito fraco, realmente caiu em desgraça com a torcida muito rápido e tomara que não volte mesmo, porque é um cara, assim, muito ruim de bola, né? Vamos ser sinceros. E como um João Lucas não era suficiente, o Cruzeiro buscou um João Lucas sem barba, que é Giovanni Palmieri. Ele jogou 8 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol na Copa do Brasil contra o CRB. Ele foi afastado desde a saída do Ney Franco e nem treina mais com o grupo. Essa é uma das picas que o Cruzeiro vai ter que resolver na próxima temporada, porque o Giovanni Palmieri tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021. E quando ele foi contratado, eu lembro claramente de ter falado isso no vídeo de olheiro da contratação. Não é uma boa, o cara não joga há quase um ano porque ele vinha de uma lesão grave no Bahia, é um cara que matou de raiva a torcida do Bahia, matou de raiva a torcida do Fluminense. O Cruzeiro não deveria buscar esse cara porque vai ser apenas mais um João Lucas. Infelizmente a previsão estava certa e ele fez péssimos jogos pelo Cruzeiro, mesmo sendo um cara ali que o Ney Franco tentou dar oportunidade, que o Enderson insistiu bastante e era o titular do Enderson, né? Mas realmente não conseguiu jogar bem pelo Cruzeiro e vamos ver o que acontece no próximo ano. Se o Cruzeiro vai reaproveitar esse camarada, se vai achar um jeito de emprestá-lo para outro clube, e eu acho que essa é a tendência, porque ninguém vai querer comprar ele, mas talvez a gente ache um empréstimo para pelo menos reduzir o prejuízo. Indo para o miolo de zaga, a gente tem a contratação de Ramon. O jogador chegou ao Cruzeiro no início da temporada, jogou 24 partidas no ano e marcou 2 gols. Essa foi outra boa contratação que o Cruzeiro fez e foi uma situação muito complexa, né? Porque o Ramon tinha sido pré-contratado na temporada passada, com um salário acima do teto do Cruzeiro, e aí quando chegou o pessoal do Conselho Gestor falou que não ia querer ficar com ele, porque estava muito caro, aí negociaram lá com o empresário, o André Cury, e no final das contas o Ramon veio, assinou o contrato de uma temporada pelo Cruzeiro, e foi muito bem, durante a Série B, inclusive, que ele ganhou a vaga como titular, depois de passar um tempo que ele não era nem relacionado, né, quando a gente estava jogando com Léo e Kaká, tendo Marlon e Manuel como reservas, e com o próprio trabalho mesmo, o Ramon conseguiu ganhar uma vaga no time, então eu acho que é um jogador que a gente de fato deve considerar uma boa surpresa dessa temporada, e recentemente ele renovou o contrato por 3 anos. Então o Ramon, que é uma contratação ali que foi avalizada pelo Adilson Batista, né, negociada pelo pessoal lá do Conselho Gestor, pelo glorioso Bolimar, então foi um acerto aí que acabou se provando durante a temporada, a partir até da chegada do Filipão, que ele subiu muito de rendimento. Outro zagueiro que chegou foi o Marlon, mas também já foi embora. Ele fez apenas 4 jogos pelo Cruzeiro, marcou um gol no Campeonato Mineiro. O Corinthians, seu clube de origem, pediu o jogador de volta porque estava precisando de zagueiros por lá. O Marlon voltou e já jogou 11 vezes pelo time de Parque São Jorge. Na minha avaliação, o Marlon fez até bons jogos pelo Cruzeiro, mas realmente teve poucas oportunidades. A gente tinha muito zagueiro para o setor, né? Então todos acabaram tendo um momento ali de ficar no banco, e o do Marlon foi esse. O Corinthians pediu de volta, ele foi embora, então assim, realmente não tinha muito o que fazer. É um jogador que tecnicamente não é brilhante, mas acho que é um bom zagueiro para o nível de Série B, então não tenho nenhuma crítica a fazer, que seja feliz aí no próximo clube. Indo para o meio campo, começamos aí com Felipe Machado. Ele jogou um total de 33 jogos nessa temporada, marcou 2 gols e deu 5 assistências pelo Cruzeiro, vindo emprestado pelo Grêmio. Recentemente ele renovou o empréstimo por 1 mês, fica no Cruzeiro até o final da Série B, mas a permanência na próxima temporada está indefinida. Eu acho que o Machado ganha pontos aí pela tal da resiliência, né? Porque ele foi um cara que estreou da pior forma possível no Cruzeiro, errando feio num jogo lá de Campeonato Mineiro, conseguiu dar a volta por cima. Durante a temporada ele foi em dado momento improvisado como lateral direito, improvisado como meia armador, e ele sempre se esforçou. Ele corre, ele tenta, mas é um jogador que tem lapsos de concentração muito graves, e isso preocupa para um jogador que atua ali na frente da defesa, né, como um primeiro volante às vezes, outras como segundo, mas ele é um cara que comete falhas muito graves, mas também tem a sua virtude. Ele é um jogador que tenta um pouco mais, que arrisca um passe longo, que gosta de bater de fora da área e que até cobra relativamente bem escanteios, né? Essas 5 assistências aí, praticamente todas foram em jogadas de bola parada, e acho que se fosse possível renovar o empréstimo para a próxima temporada, o Machado seria uma peça útil. Agora, se o Grêmio quiser envolvê-lo em alguma negociação ou querer que o Cruzeiro dê dinheiro por ele, aí realmente seria um absurdo. É um jogador que não justificaria um investimento, embora se tiver a possibilidade de trazer com um custo baixo, até seria interessante ter como opção de elenco, porque na minha ideia, pelo menos,
um jogador como o Machado você não pode ter como um titular absoluto, porque ele é muito irregular, ele a qualquer momento pode botar tudo a perder. Um volante que chegou e já saiu fora é o Jean. Ele fez apenas 9 jogos pelo Cruzeiro e marcou um gol na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto pela estreia na Série B. Por causa de uma lesão grave, ele rescindiu o contrato de empréstimo e voltou para o Palmeiras, seu clube de origem, onde está fazendo tratamento. O Jean jogou muito pouco pelo Cruzeiro, mas até jogou bem, né? Foram partidas interessantes ali. Eu lembro daquele jogo contra o Guarani que ele foi muito bem. O gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto que deu uma iludida boa na gente, né? Parecia que seria uma boa temporada de Série B. Infelizmente deu tudo errado. Mas a partir do momento que ele teve aquela lesão grave e a gente considera o histórico dele, todo ano tendo lesões graves, desde 2016 que ele não consegue jogar com regularidade. Então, a partir do momento que ele teve essa lesão, eu acho que o Cruzeiro fez o certo em conseguir fazer um acordo e rescindir o empréstimo, porque ele tinha até um pré-acordo, né, para renovar para o próximo ano, mas a gente não pode se dar o luxo de ficar pagando salário para jogador que só está no departamento médico. Então, assim, acho que o Jean foi muito respeitoso com a camisa do Cruzeiro, se esforçou muito, mas a parte física cobrou um preço, ele não conseguiu nos ajudar mais, acabou não sendo uma boa contratação, né? Poderia ter sido, tecnicamente ele tem qualidade, mas infelizmente ele não aguenta mais jogar em alto nível. Mais um que chegou e já saiu fora, o meio atacante Jonathan Robert. Ele jogou 7 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol na estreia contra o Tupinambás no Campeonato Mineiro. O Grêmio pediu o retorno dele durante a pausa da pandemia e o Cruzeiro o liberou. O Grêmio reemprestou o jogador, ele está lá no Famalicão de Portugal, onde jogou 10 partidas e marcou 2 gols até o momento. O Jonathan Robert teve uma passagem tão curta pelo Cruzeiro que é muito fácil a gente esquecer completamente desse camarada, né? Ele chegou ali como uma opção interessante, um jogador, uma promessa lá da base do Grêmio, e veio na negociação do Orejuela, assim como o Machado, né? Era aquele cara que estava emprestado ao Cruzeiro, mas o Grêmio pagaria o salário. Quando deu ali uma possibilidade de negociá-lo com Portugal, o pessoal do Grêmio foi até o Cruzeiro e falou: você me libera o jogador ou você quer usar ele aí? O Cruzeiro falou: pode levar, porque também não estavam contando muito com a figura. Então ele foi para Portugal, tá lá jogando, primeira divisão portuguesa, tem até 2 golzinhos aí. E acho que é um jogador que tecnicamente tem suas virtudes, pode se tornar um bom jogador no futuro, mas para essa temporada acabou se provando que ele ainda não estava pronto para ajudar o Cruzeiro da forma que a gente precisava, né? Fez um gol lá na estreia, encheu a gente de esperança, e depois muita oscilação, muito driblinho bobo, né? E acabou não se tornando também uma boa contratação. Eu acho que a liberação dele para jogar em Portugal foi boa para todo mundo, porque se ele tivesse aqui no Cruzeiro a gente já tá morrendo de raiva dele. Agora chegamos ao Alex Careca, em Regis, jogou 29 partidas pelo Cruzeiro na temporada, marcou 3 gols e deu 4 assistências. O contrato dele de empréstimo tá acabando agora, Regis que veio cedido pelo Bahia. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de dezembro, tá? E até esse momento não há uma definição sobre o que vai acontecer com o Regis, se ele vai terminar a temporada de Série B no Cruzeiro ou não. Eu acho que, inclusive, que não vai fazer falta nenhuma, pode ir embora, seguir a carreira dele em outro lugar, porque o Regis é um cara que não conseguiu vingar no Cruzeiro, não jogou bem. Pode ser que nas próximas horas tenha saído alguma notícia sobre isso e infelizmente eu não vou poder falar sobre ela nesse vídeo. Mas fato é que o Regis não jogou bem pelo Cruzeiro, foi uma grande decepção. Eu achei que ele poderia fazer muito mais, né? E ele foi um cara contratado ali exatamente tipo o Cáceres. Ele foi contratado para a Série B para ser uma peça importante. O Cáceres conseguiu, o Regis não. O craque da vez é Everton Felipe, que jogou 9 partidas pelo Cruzeiro e não marcou nenhum gol. Ele veio em janeiro como uma das indicações do Adilson Batista, conselho gestor, essa galera toda, mas após o início ali de Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, ele foi liberado para o Atlético Goianiense, onde tem 14 jogos até o momento e também não fez nada de relevante. Acho que o Everton Felipe, né, que é jogador do São Paulo e esteve emprestado ao Cruzeiro, a gente já pode colocar ele na caixa daqueles jogadores promissores que não vingaram, né? Porque o Everton Felipe, os bons momentos dele foram lá atrás, cara, foram 2016, por aí, quando ele surgiu lá no Sport, né? Nos últimos anos passou por diversos clubes, não conseguiu fazer nada em nenhum, e o Cruzeiro foi só mais um deles. Algumas vezes jogando como um meia centralizado ali, não produzindo nada, em outros momentos como um meia pelo lado também. Foi uma grande decepção, eu acho que todo mundo esperava um pouco mais do Everton Felipe, né? É um jogador que chegou com moral, deram a camisa 7 pra ele, não sei o que, vai ser um cara importante, e não conseguiu fazer a diferença no Campeonato Mineiro, irmão. Você não vai fazer a diferença em lugar nenhum, tá? Então Everton Felipe foi outra péssima contratação. Aí vem o homem de 15 milhões, hein? Claudinho, contratado também na pausa da pandemia, adquirido pelo Cruzeiro junto à Ferroviária por um valor que na época se falou que foi 3 milhões, depois o presidente falou que foi menos que isso, mas ninguém sabe quanto é que foi.
foi. Fato é que o Claudinho participou de 12 jogos pelo Cruzeiro, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. É uma decepção, né? O Claudinho foi uma aposta que deu errado. Tirando essa questão aí dos 15 milhões, da proposta não aceita e tudo mais, eu acho que a gente tem que entender a situação do camarada, é muito novo, primeira vez vestindo camisa de um time grande, sentiu a adaptação a uma outra cidade, é um cara que jogava na Ferroviária, um time de divisões inferiores, né? Então foi uma aposta, era uma promessa, até agora não vingou. Num próximo ano, não sei se ele vai continuar no Cruzeiro, ele tem contrato longo, acho que até o fim de 2024, mas talvez o Cruzeiro emprestá-lo para outro clube onde ele vá ter uma sequência de jogos seja uma opção mais interessante, tá? Fato é que até agora é uma contratação ruim, né? Uma contratação que não se justificou, embora no futuro possa conseguir. O último meia contratado na temporada foi Giovanni Piccolomo, indicação aí do Ney Franco. Ele participou de apenas 5 jogos pelo Cruzeiro até o momento, não fez gol, não deu assistência, mas entrou bem em algumas partidas. Acho que até agora não tem como a gente dizer se o Giovanni foi uma boa contratação ou não, porque são pouquíssimos jogos, foram apenas 5 partidas e só uma delas como titular, né? Então é muito pouco minuto que a gente viu, mas ele deu alguns indícios de que é um jogador interessante e que vale a aposta para a próxima temporada. Então eu não classifico como uma boa contratação ainda, porque ele não teve tempo de se provar, mas eu acho que foi uma aposta interessante e alguém que pode nos ajudar no ano que vem, principalmente se der uma emagrecida. Outro indicado por Ney Franco foi Matheus Índio, ele que não fez nenhum jogo pelo Cruzeiro, rescindiu e foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Ele entrou em um jogo aos 45 do segundo tempo por lá e só, nunca mais apareceu também. Matheus Índio vai virar trivia no futuro, sabe? Esses quiz que o pessoal faz assim, pô, o jogador que o Cruzeiro contratou, e quase ninguém vai lembrar do Matheus Índio, né? Fato é que o camarada chegou ao Cruzeiro, ninguém tinha a menor expectativa de que fosse dar certo, ninguém entendeu a contratação, foi algo completamente bizarro, mas trouxeram o cara, né? Indicação do Ney Franco, que o David bateu no peito e falou, é bom, trouxe, se der errado, a culpa é minha. A culpa é sua, David. Trouxe esse engodo aí, que felizmente já foi embora, um jogador totalmente sem qualidade. E é legal que o Botafogo de Ribeirão Preto botou ele num jogo, faltando 1 minuto pra acabar. Ele entrou, os caras, não, é ruim, nunca mais botaram o cara em campo. Coitado, velho, a gente fica brincando assim e tal. Eu sei, como eu sempre falo, jogador ruim. Ele queria ser bom, mas ele é ruim. Passando pro ataque cardíaco, começamos com ele, Robertson Lewandowski. Ele fez 1 gol em 13 partidas pelo Cruzeiro e distribuiu ainda 2 assistências. Rescindiu o contrato recentemente, durante a gestão do Filipão, e foi jogar no Atlético Goianiense na Série A. Robertson que até fez gol pelo Atlético Goianiense já, né? Enfim, é outro jogador que a gente pode colocar nesse pacote Matheus Índio aí. Não é que o cara não se esforce, né, que o cara não queira, é porque ele realmente não é um grande jogador, não tem grande talento, e foi uma contratação errada, né? Quando o Cruzeiro buscou lá no início do ano, que o Adilson falou que o cara era bom, todo mundo falou, não é bom, Adilson, pelo amor de Deus, o cara fez 4 gols por ano, o cara tem menos gol que o Léo na carreira, sabe? Mas enfim, trouxeram, né? Trouxeram, deu errado como era esperado, se esforçou, correu, lutou, mas infelizmente ele não tem qualidade mesmo, que seja feliz aí em outro clube. A grande decepção da temporada em Marcelo Moreno, até o momento 29 jogos pelo Cruzeiro em 2020, 3 gols marcados e 2 assistências. O Moreno acaba sendo um resumo da temporada do Cruzeiro, né? Decepcionante. Eu acho que todo mundo esperava que ele fizesse mais gols, que fosse um artilheiro, como foi nas 2 passagens anteriores, mas esse 2020 tem sido horroroso, nada tem dado certo pro cara. Nos últimos jogos nem tá mais entrando no time, né? Porque realmente ele entrava, era titular e não conseguia produzir nada, dificilmente fazia um gol. Enfim, ele fez 1 gol de pênalti e 2 gols de cabeça, né? Ali em escanteios. Então, assim, foi muito mal, é triste, né? Porque eu, particularmente, gosto muito da figura do Moreno e tal. Acho que a grande maioria da torcida gosta dele, porque é um cara identificado, é um cara que gosta do clube, que abriu mão de muito dinheiro lá na China para vir tentar ajudar o Cruzeiro, mas infelizmente não conseguiu. Ele tem contrato por mais 2 anos, né? O vínculo dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2022, então é possível que o Marcelo Moreno fique para a próxima temporada. E quem sabe, né? Eu mantenho ainda 1% de ilusão ou de esperança de que ele possa recuperar um nível melhor e ser um centroavante mais útil para o time, porque nessa Série B realmente tá foda, e quando o atacante tá sem confiança, aí as coisas ficam piores ainda, né? Ele protagonizou alguns lances nessa temporada bizarros, assim, tipo aquela cabeçada contra o Vitória, que ele tava de frente pro gol, mandou a bola na direção da bandeirinha de escanteio. Enfim, foi uma temporada horrível do Moreno até agora, mas tomara que o 2021 seja melhor. Mais um da Leste, Ivan Angulo, foi contratado 2 vezes pelo Cruzeiro e fez apenas 1 partida. Quando foi emprestado pela 2ª vez, não pôde ser registrado por causa do problema de não podermos contratar
contratar jogadores, a punição lá da FIFA, e depois quando podia registrar, o Filipão não quis. Ele foi pro Botafogo e lá no time carioca jogou apenas 2 jogos também, tomou um cartão vermelho e nunca mais entrou. Eu botava muita fé no Angulo, cara, acho que ele é um jogador que tem velocidade, tem habilidade, poderia ajudar bastante o Cruzeiro como essa opção aí de lado. Infelizmente não recebeu chances, não tô acompanhando lá no Botafogo para saber se ele estava jogando mal ou bem. Eu sei que o jogo que ele entrou no segundo tempo tomou o cartão vermelho, o pessoal pegou o bode dele e nunca mais botou em campo, mas enfim, né, foi ridícula a forma como ele veio pro Cruzeiro, voltou de empréstimo, depois veio de novo, ele não jogou, foi pro outro time, foi tudo um absurdo o que aconteceu, né, a gestão de futebol do Cruzeiro foi uma piada nesse ano, e no final das contas, se a gente conseguisse subir de divisão, seria uma afronta a qualquer clube que faça bem as coisas no futebol, porque o Cruzeiro errou tanto, mas errou tanto, que a gente não merecia realmente esse acesso aí, por mais que a torcida, né, queria muito, e a gente até mereça, né? Porque a gente tá sofrendo pra caramba, mas o clube em si merece essa desgraça que tá acontecendo. Gui Mendes é outro que foi contratado pelo Cruzeiro e é muito difícil se lembrar. Ele não jogou nenhuma partida pelo time principal e logo foi integrado ao Sub-20. Por lá jogou 9 partidas e não marcou nenhum gol. Gui Mendes foi outra aposta, né? Um jogador que veio por empréstimo até o fim de 2021, então pode ser que no próximo ano ele apareça, tenha alguma chance. No Sub-20 ele começou muito bem o ano, né? Quando o Cruzeiro estava ali naquele Campeonato Brasileiro, o Gui Mendes, o Caio Rosa, o Vinícius Popó, a gente estava ganhando os jogos e tinha umas tabelinhas interessantes. Eu lembro que ele deu assistência para gol, sofreu o pênalti que o Popó converteu e tal, mas aí simplesmente ele teve uma lesão, isso aí ferrou muito, e quando ele voltou já nessa reta final, o Cruzeiro estava uma zona, né, com um trabalho horroroso lá do Gilberto, o nosso time Sub-20 sucateado, o Popó foi emprestado, o Caio Rosa foi vendido, e vários jogadores afastados pela questão da indisciplina, então o Cruzeiro Sub-20 se desmanchou durante esses últimos meses aí, e o Gui Mendes acabou sendo um pouco refém disso tudo também, voltou já sem as condições físicas ideais ali nos últimos jogos, mas também não fez nada de relevante para mudar o curso da história. Vamos torcer para que em 2021 ele consiga fazer algo mais relevante, só que aí ele não tem mais idade Sub-20, tá? Então vamos ver se ele vai ficar no Cruzeiro de fato, porque ele teria que ser aproveitado no principal. Uma contratação que decepcionou muito foi a de Arthur Kaique. Ele jogou 25 partidas pelo Cruzeiro até agora, marcou 4 gols e deu uma assistência. Ele que está emprestado por um clube lá das Arábias e está com data marcada para ir embora do Cruzeiro, já que o empréstimo termina agora em janeiro. O Arthur Kaique é um jogador que eu acho que todo mundo achou que ele poderia nos ajudar, porque ele conseguia fazer alguns gols e dar assistências na Série A, né, jogando por Chapecoense, jogando por outros clubes, até pelo Bahia, que estava até o início do ano, mas pelo Cruzeiro a coisa realmente não caminhou bem, não funcionou. Em alguns momentos deu uma iludida boa, né? Aquele jogo contra a Ponte Preta que ele faz gol e não sei o que, a gente achou que iria vingar. Não vingou, né? O Arthur Kaique realmente foi um flop aí do Cruzeiro nessa temporada, uma grande decepção, um jogador que chegou envolto em expectativa, entregou muito pouco e em diversos momentos se mostrou também pouco interessado, né? Eu acho que isso aí ferrou até um pouco mais a nossa relação com esse atleta. Tá indo embora do Cruzeiro agora em janeiro e convenhamos, irmão, vai pela sombra aí e seja feliz. Outro atacante de beirada que foi contratado durante a disputa da Série B é Ayrton. Ele jogou 26 partidas pelo Cruzeiro, marcando 4 gols e dando uma assistência. E é engraçado que os números do Ayrton são praticamente os mesmos números do Arthur Kaique, 4 gols e uma assistência em 25, 26 jogos. Só que a avaliação deles, pra mim, pelo menos, é muito diferente. Porque do Arthur Kaique a gente esperava muito e ele entregou pouco. Do Ayrton, eu particularmente não estava esperando nada. Eu acho que foi uma aposta completa. E ele conseguiu em algum momento ser um jogador muito importante pelo Cruzeiro e nos deu pontos aí realmente essenciais para que hoje a gente esteja na briga contra o rebaixamento, mas a gente não esteja dentro da zona de rebaixamento. Então eu avalio de forma positiva sim a chegada do Ayrton, até porque ele é jogador do Cruzeiro, né? Tem contrato longo, acho que vai poder nos ajudar muito no futuro e também gerar aí uma boa grana. Ele teve uma queda de desempenho absurda nas últimas rodadas, caiu demais, mas eu entendo que isso é até natural por ser um jogador muito novo. O William Potker foi talvez a contratação mais polêmica do Cruzeiro na temporada, ele foi envolvido naquela troca com o Maurício, foi um pedido pessoal do Filipão e até agora tem se provado uma grande decepção. Jogou 9 partidas pelo Cruzeiro, marcou apenas 1 gol e deu 2 assistências. Quando o Potker chegou ao Cruzeiro, todo mundo fez as ressalvas dos problemas físicos que ele tem, do desempenho horroroso que ele vem tendo nas últimas temporadas, em que vem caindo de forma absurda, né? Mas tinha aquela esperança que ele pudesse recuperar o bom nível que ele jogou lá pela Ponte Preta em 2016 e até pelo Inter na Série B 2017. Infelizmente não foi o caso, o Potker está sendo uma grande decepção até agora, está jogando muito mal, apanhando da bola em alguns momentos. E
o grande problema na história é que esse brother tem 4 anos de contrato com o Cruzeiro, com um salário altíssimo, mais que o dobro do teto, e o Cruzeiro foi lá e abraçou essa causa, né? Então agora, se virem, façam alguma coisa para que o Potker dê um mínimo de resultado pro Cruzeiro, porque até agora tá sendo horrível, tá matando a gente de raiva, como já matava a torcida do Inter, né? Então estamos sem surpresas com relação ao camisa 11. E para fechar, a 23ª contratação do Cruzeiro, que ironicamente veste a camisa 23, é Rafael Sobis. Até o momento ele jogou 10 partidas pelo Cruzeiro, marcou 5 gols e deu uma assistência. O Sobis chegou com uma grande novidade, né? Tinha muita dúvida se ele poderia nos ajudar ou não, e de cara ele já foi metendo gol, já deu assistência, já foi um cara importante ali, especialmente naquela vitória contra o América, da vitória contra a Chapecoense também, né? A gente ganhou dos 2 melhores times do campeonato e logo murchou e voltou ao normal, voltou a ser um time que não ganha de ninguém. Mas o Sobis foi sim uma boa contratação, foi um cara que nos deu pontos importantíssimos aí nessa Série B, nessa tentativa de recuperação, e a preocupação que fica é por causa da idade já avançada, né? No próximo ano é possível que o Sobis esteja um pouquinho pior do que está em 2020. Mas vamos torcer para que ele consiga se manter num bom nível, ele tem contrato aí até o fim de 2021, acho que vai poder nos ajudar no ano que vem. Talvez o Cruzeiro ache uma forma mais interessante aí de usar o Sobis ali com um centroavante, talvez, porque essa formação dele isolado no ataque deu certo no primeiro momento, mas nos últimos jogos já não tem funcionado tão bem, tanto que ele não marcou nas últimas rodadas, né? Mas enfim, acho que o Sobis foi sim uma boa contratação, até um acerto imprevisto, né? Porque a gente ficava com medo ali de ser apenas mais um medalhão que ia só sugar nas tetas do Cruzeiro sem entregar nada, mas o Sobis parece ser muito diferente da maioria dos boleiros, né? E tá conseguindo entregar bastante até agora, mesmo que tenha aí uma quedinha de rendimento nos últimos jogos. Tá feito então, galera, o meu balanço aí de todas as 23 contratações do Cruzeiro na temporada, com as minhas opiniões também, tá? Fazendo apenas uma recapitulação, então, eu classifico que o Cruzeiro teve 4 boas contratações dessas 23, tá? Tem algumas promessas, mas boas mesmo, foram 4. O Cáceres, lateral direito, o Ramon, zagueiro, o Ayrton, atacante, e o Sobis também, atacante. Pra mim foram as 4 contratações boas, o resto, a grande maioria, foi uma porcaria, e tem alguns que ainda poderão dar retorno pro Cruzeiro num próximo ano, como o Claudinho, como o Rafael, mas são realmente incógnitas. Então deixa aí nos comentários como que você avalia essas contratações, se concorda, se discorda, quais você gostaria de manter para a próxima temporada, aqueles que você acha que tem que ir embora do Cruzeiro, enfim, vamos trocar essa ideia aí, último dia do ano, e tenham uma boa virada de ano, um bom Réveillon aí, se mantenham bem, tentem se manter seguros e não aglomerar, porque o Covidão aí tá foda. Mas enfim, obrigado a todos que acompanharam os vídeos durante esse 2020 que foi complicado para todos nós. Em 2021 vem muito mais e tomara que seja melhor, com melhores resultados para o Cruzeiro e que a gente tenha mais motivo para sorrir do que teve esse ano. Como eu sempre peço, né, se você gostou do vídeo, deixa o like aí e também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o ano que vem. Valeu!